Olá, eu sou Naldo de Paula, o repórter sertanejo aqui da nossa TV Brasil Sertão, o canal da agricultura e pecuária brasileiro. Veja qual que é a nossa dica de hoje, hein? Falando com você aí, os 7 pilares do sucesso das propriedades rurais mais lucrativa. Vamos para a dica de hoje. O sucesso das propriedades rurais depende de uma série de fatores técnicos de gestão que envolve, sobretudo, as tomadas de decisão no dia a dia no campo, tá certo? Nos últimos 50 anos, a evolução das tecnologias de produção agrícola foi determinante para o desenvolvimento do setor, proporcionando aumentos expressivos no rendimento operacional e na produtividade das principais culturas agrícolas. A adoção de novas moléculas de produtos fitossanitários, de organismos geneticamente modificados, de novas máquinas e implementos e de novos sistemas de produção fazem do agricultor brasileiro uma referência do que há de mais moderno em agricultura tropical. Esse saldo de tecnologias, entretanto, não foi acompanhado pela profissionalização na gestão da produção agrícola. Ainda hoje, são raros os agricultores tradicionais que realizam o planejamento a médio ou a longo prazo de suas atividades, que conhecem os custos reais da sua produção, que possui estratégias de comercialização ou que toma decisões com base em indicadores. Esses problemas de gestão têm limitado, inclusive, novos aumentos de produtividade e o uso adequado das tecnologias de produção agrícola disponíveis. Nesse vídeo, listarei para vocês 7 pilares do sucesso das propriedades rurais mais lucrativas. Essa lista foi elaborada a partir de pesquisas e observações sobre os pontos em comum das propriedades rurais e dos grupos agrícolas que têm conseguido obter lucro em suas atividades, mesmo em condições adversas. Então, quais são essas 7 aí? Os 7 pilares são, primeiro, visão da propriedade rural como uma empresa rural. Colaboradores motivados e comprometidos é a segunda. 3. Estabelecimento de metas e utilização de controles. 4. Conhecimento dos custos de produção. 5. Planejamento de comercialização. 6. Diversificação da renda e das atividades. E 7. Construção de um bom perfil de solo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira de hoje. Visão da propriedade rural como uma empresa rural. Então, o primeiro pilar do sucesso das propriedades rurais é encarar a atividade rural como negócio rural e a propriedade rural como uma empresa rural, entendeu? Pode parecer que se trata apenas de uma simples troca de palavras, mas não é. Trata-se de uma mudança de visão e de postura na condução do negócio. Em uma empresa rural, as decisões devem ser tomadas com apoio de sistemas de gestão adequados, com a utilização de ferramentas de planejamento, de controle e da tecnologia da informação. A gestão de um negócio rural pode ser definida como um conjunto de tarefas que permitem o desenvolvimento das atividades agropecuárias com eficiência e eficácia, a tomada de decisões com base em indicadores e a escolha e verificação da melhor forma de executá-las a fim de atingir objetivos pré-determinados. Um empresário rural possui a conta corrente da empresa rural separada da conta corrente dos gastos familiares, porque sabe a importância de um fluxo de caixa e de separar o que é prolabore, o salário do dono, do que é lucro da empresa. O empresário rural toma decisões com base nos dados internos e externos que coleta e nas metas estabelecidas a médio a longo prazo, entendeu? Neste contexto, as novas gerações de agricultores possuem menor resistência às mudanças, menor dificuldade em utilizar sistemas informatizados e maior habilidade em buscar informações, características essenciais para que ocorra a evolução do perfil e o aumento do sucesso das propriedades rurais. Profissionalizar a gestão de uma propriedade rural é um caminho sem volta que, após iniciado, não se pode parar no meio, sob o risco de perder todo o trabalho realizado até ali. Segundo tópico, colaboradores motivados e comprometidos. Nenhuma visão empreendedora de negócio rural será implementada adequadamente se os colaboradores não abraçarem a causa, sejam eles familiares, funcionários fixos ou funcionários esporádicos. Não é à toa que muitos gestores consideram os colaboradores como parte importante do patrimônio da empresa rural. O comprometimento da equipe no dia a dia é fundamental para o sucesso das propriedades rurais,
Profissionais comprometidas e se empenham mais, se esforçam mais, produzem mais e, consequentemente, rendem muito mais, tá ok? Uma equipe de colaboradores motivada e comprometida é fruto de um ambiente de trabalho tranquilo, onde existe respeito mútuo e organização. Também é importante ouvir os colaboradores, dar liberdade para que cada um contribua com as suas ideias e que se sinta realmente importante para a empresa rural. Apesar do salário sendo um dos principais motivadores, algumas questões simples, como a forma como os conflitos são resolvidos ou como as ideias dos colaboradores são acolhidas, também fazem muita diferença. As pessoas envolvidas na atividade rural precisam conhecer com exatidão quais são as atribuições e as responsabilidades da função que exercem. E essas atribuições precisam ser respeitadas por todos. As empresas rurais bem-sucedidas desenvolvem sistemas de remuneração eficazes para proporcionar motivação, retenção e interesse das pessoas em permanecer na organização por longo prazo. Nesse sentido, o sucesso das propriedades rurais depende também do estabelecimento de programas de premiação aos colaboradores, geralmente atrelados ao cumprimento de metas pessoais e ou da empresa rural, e para isso desenvolvem um sistema de acompanhamento do desempenho dos colaboradores, entendeu? Estabelecimento de metas e utilização de controles é o próximo tópico aí, ó. Responda rápido para mim, qual produtividade sua empresa rural deverá apresentar na próxima safra? Qual deverá ser o lucro da sua empresa rural nos próximos 5 anos? Qual o teor da matéria orgânica no solo da sua propriedade rural deverá apresentar daqui a 10 anos? São esses os tópicos aí que devem organizar, elaborar e observar. Então, a partir do momento que uma meta é definida, é possível avaliar o quão distante se encontra da meta e definir estratégia para alcançá-la, tá ok? O estabelecimento de metas é fundamental para o sucesso das propriedades rurais e também o ponto de partida para os controles. Os controles são instrumentos de medida dos resultados e acompanhamento das metas. O controle de qualidade de semeadura, por exemplo, pode ser realizado por meio de uma planilha que também contém a população real de plantas por hectare em cada talhão e a diferença com a população de plantas desejada por hectare, tá ok? Quarto tópico aí, ó, conhecimento dos custos de produção. As empresas rurais, assim como qualquer empresa, têm como finalidade a obtenção de lucro, que é aquilo que sobra quando subtraímos os custos de produção da receita obtida. Logo, para se conhecer o lucro de uma empresa rural, que inclusive deve ter sua própria meta, é preciso determinar com precisão o custo de produção. Por esse motivo, não é surpresa alguma que o sucesso das propriedades rurais também estejam relacionados com o levantamento dos custos reais de produção, ok? Empresários rurais bem-sucedidos sabem na ponta da língua qual o custo de um saco de milho ou de soja, de 1 litro de leite ou de uma arroba de boi, tá ok? Quinto tópico aí, ó, planejamento da comercialização. É muito comum em conversas entre produtores rurais ouvir alguém perguntar para qual trem o outro entrega a produção. E o termo correto é esse mesmo, já que pouquíssimos produtores rurais de fato comercializam sua produção. A maioria realmente apenas entrega para algum trem. De maneira geral, é possível afirmar que os empresários rurais produzem com relativa facilidade, com o uso de tecnologias avançadas, com obtenção de altas produtividades, mas possuem grandes dificuldades na comercialização. Esse é um problema que atinge propriedades rurais de todos os tamanhos e de todas as regiões do país. Ok? Próximo tópico para você aí, ó. Diversificação da renda e das atividades. Qualquer tipo de produção envolve uma série de riscos, como estará a economia, como o mercado irá reagir, se haverá inflação, se existe uma mudança no perfil do consumidor, o aumento dos custos de produção, entre vários outros fatores de risco, ok? Assim, toda e qualquer empresa do setor produtivo está sujeita ao risco. Acontece que para as empresas rurais, além dos riscos comuns, todas as empresas não é possível sequer prever a quantidade que será produzida. Algumas vezes é impossível até mesmo garantir que haverá alguma produção. E isso acontece porque uma boa produtividade no meio rural depende de uma série de fatores, como climáticos, fitossanitários, operacionais,
que além de imprevisíveis, estão fora do controle dos empresários rurais, tá ok? Então vamos lá aí, ó. Próximo. Sétimo, construção de um bom perfil de solo. Vamos lá comigo. A menos que o seu negócio rural seja uma hidroponia, a base de qualquer produtividade agrícola é o que? O solo. A base de muitas criações animais também. Um solo corrigido, sem problemas de acidez ativa, pH baixo ou de acidez trocável, que é alumínio tóxico, com teores adequados de nutrientes e em todas as camadas, que é superfície e subsuperfície. Com teores adequados de matéria orgânica, com boa porosidade e nenhuma compactação, é o alicerce do sucesso das propriedades rurais mais lucrativas, tá ok? Para construir um bom perfil do solo, é preciso investir em correção de fertilidade do solo, na diversificação de espécies, na rotação do consórcio de culturas, entendeu? Felizmente, o cultivo de milho safrinha, consorciado com outras espécies das entrelinhas, como o capim braquiária, a crotolária, o nabo forrageiro e o trigo bourisco, tem sido adotado por um número cada vez maior de produtores rurais, tá ok? O consórcio e a rotação de cultura estão inseridos em qualquer previsão a médio ou longo prazo de cultivos agrícolas. No caso da pecuária, os melhores resultados têm sido obtidos com a integração entre lavoura, pecuária e floresta, que além da diversificação de renda, proporciona muitos benefícios para o solo, para a produção de forragem e para a criação de animal. As vantagens deste investimento em rotação, consórcio e integração de culturas são bem claros. Menores custos de produção e maiores produtividades, o que consequentemente resulta em maior lucro da atividade rural. Outra questão importante em relação ao solo, que tem se destacado nos últimos anos, é a prevenção e o manejo dos nematóides. A incidência de nematóide tem sido um problema sério em muitas propriedades rurais, chegando a extremo de praticamente inviabilizar qualquer produção. É preciso, então, estabelecer plano de monitoramento de reboleiras de nematóides e traçar estratégia de controle enquanto o problema ainda se encontra nos estágios iniciais, tá ok? Então, meu amigo e minha amiga, o sucesso das propriedades rurais e o tamanho da propriedade vão definir, vão ser esses 7 pilares aí para você entender melhor aí sobre aí você tá trabalhando e ganhando dinheiro aí na sua propriedade rural, tendo como que o tópico de hoje aí, né? Trazendo para você aqui essas informações. Eu espero que você tenha gostado aí desses 7 pilares do sucesso das propriedades rurais mais lucrativas, tá ok? Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito, já te convido, inscreva aqui na TV Brasil Sertão, o canal da Agricultura e Pecuária Brasileiro. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like no joinha, no gostei e vamos com a gente aqui na nossa TV Brasil Sertão. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se o bom Deus assim permitir.